e dizer que para a gente é um grande prazer ter hoje aqui esse debate sobre lawfare, e tendo como base, né, um livro que conta para a gente um dos casos que talvez tenha sido mais importante no país sobre lawfare. Infelizmente, a gente está vendo atualmente um judiciário, e aí quando eu falo judiciário, entenda todo o sistema, né, incluindo o Ministério Público, incluindo muitas vezes até a própria imprensa, onde incentiva e alimenta esse tipo de atuação, onde o direito ele vem sendo, infelizmente, utilizado como arma contra os chamados inimigos. Muitas vezes que esses inimigos até nem mesmo existem, mas para a gente atingir determinados objetivos, o direito ele vem sendo utilizado, infelizmente, como essa arma que a gente está vendo. A gente tem alguns casos no Brasil, talvez o caso Isolato seja um dos primeiros e talvez até mesmo um dos mais emblemáticos, né? Começou essa história toda lá no chamado Mensalão, mas não parou por ali. A gente viu que no Mensalão aquilo ali era apenas o ovo da serpente, né? E depois disso a gente viu Lava Jato e tantas outras operações onde o direito tinha apenas um objetivo político de atingir determinadas pessoas ou segmentos da nossa sociedade. E a gente que atua com o direito, a gente às vezes fica observando determinadas coisas, como às vezes a gente consegue importar determinados institutos, até mesmo desvirtuando, deturpando determinados institutos do direito, e aí com certeza os membros dessa mesa poderão falar até muito melhor, mas tem coisas que, por exemplo, a teoria do domínio do fato, né, tão falada na época já do Mensalão, e depois vem tantas outras coisas, essas delações premiadas que foram completamente desvirtuadas e utilizadas para atingir determinados objetivos. E para nós da Ordem dos Advogados, esse tema é um tema muito caro, porque a advocacia também vem sofrendo com lawfare, mesmo quando não é para atingir apenas um objetivo político. Mas a perseguição contra advogados, ela vem crescendo muito no país, até para que se atinjam o objetivo principal. Não por acaso, os advogados criminalistas são vítimas, são acusados com frequência de serem, na verdade, sócios dos seus clientes, sejam os clientes culpados ou não, inocentes ou não, mas atingir o advogado, muitas vezes, é a forma que se tem de atingir o objetivo principal. Então, para a gente, é muito importante, a gente tem discutido aqui dentro dessa casa vários temas. Nós tivemos recentemente um livro também que nós tivemos aqui, o Isolato estava presente, que foi o caso do Rodrigo Neves, onde preso por mais de 60 dias sem nunca ter sido ouvido, né? Nem mesmo denúncia chegou a ser apresentada. E recentemente o Ministério Público pede que tudo seja arquivado e que nada seja feito, porque não tinha nenhuma prova, não tinha nada. E outros casos, sem falar Lava Jato, nosso presidente Lula e tantos outros vítimas dessa perseguição, o direito que deveria defender, né, e garantir os direitos das pessoas, o judiciário que deveria garantir esses direitos, muitas vezes está sendo o principal responsável por esse tipo de violação. Em nome da Ordem, eu queria mesmo agradecer, dizer para o Isolato e para todas as outras pessoas que aqui, pelo menos enquanto nós estivermos aqui, a casa abrigará sempre esse debate e estará sempre à disposição para esse tipo de enfrentamento, porque ele não vai acabar. Nós estamos chegando a uma eleição e talvez vencer o atual governo seja o mais fácil de tudo isso. A partir de janeiro, seja qual for o governo, nós sabemos que essa luta ela vai continuar. E não tenho dúvida, aqueles que se organizaram no Mensalão, que se organizaram na Lava Jato, voltarão a se organizar. E voltarão a atacar e tentar atingir aqueles que eles escolheram como inimigos. E nós sabemos que muitas vezes tem lado, né? Os inimigos estão sempre do mesmo lado, né? Os réus estão sempre do mesmo lado. E a nossa responsabilidade, a nossa luta dentro da Ordem dos Advogados
é não permitir que isso continue acontecendo. A gente sabe que dentro da própria ordem nem todos pensam da mesma maneira, mas eu fico tranquilo porque eu tenho certeza que majoritariamente esse conselho pensa dessa maneira. Majoritariamente esse conselho está à disposição para fazer a luta, travar o bom combate. Então, contem com a ordem, contem com a gente. Boa noite a todos os que estão nos assistindo aqui. Quando eu fui convidada para vir aqui ao AB, a única ideia que me ocorria era uma frase que li no livro do Mia Couto, O Outro Pé da Sereia. Ele disse: há que se ter um jeito especial para pisar em solo de África. E a mim me ocorre essa ideia: há que se ter um jeito especial para pisar no solo da OAB. Eu estou aqui em profunda reverência às pessoas, aos advogados que antes de nós, no período em que se abateu sobre esse país a ditadura militar, foram pessoas que se engajaram na luta da defesa do Estado Democrático de Direito, que arriscaram suas vidas e foram muito corajosos para defender os presos políticos. É bem verdade que, no primeiro momento, na Marcha com Deus pela Liberdade, alguns de nós estivessem com seus rostos ali estampados naquela fotografia. Alguns advogados estiveram caminhando junto daquela marcha. Mas o equívoco logo foi desfeito. E assim que os canhões se viraram contra as pessoas que estavam na marcha, os advogados passaram, se engajaram na defesa dos presos políticos. Num primeiro momento era descobrir aonde estavam presas as pessoas e no momento seguinte impetrar habeas corpus. E fizeram isso advogando sem cobrar honorários, advogando com todas as dificuldades, como um princípio, como um valor em defesa da democracia. Se arriscaram, foram perseguidos, assim como o Álvaro agora está dizendo que são perseguidos, advogados nesse momento em que a gente está vivendo. No passado foram perseguidos e foram presos a ponto de que, num determinado momento, estavam mais advogados presos do que aqueles que estavam aí na defesa e na busca dos desaparecidos, dos torturados e dos presos políticos. A OAB persistiu nesse caminho até chegar ao ponto de propor a criação da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça. A OAB assumiu um papel central na defesa da redemocratização do país. E obteve uma vitória importante, junto com os demais, inclusive com a CNBB e com tantas outras organizações da sociedade civil que lutaram por diretas já. E no momento em que nós obtivemos o direito a retornar a um Estado normal, à democracia, seguiu-se um processo belíssimo. Eu acho que a Gisele Tadinho mencionou isso numa live que fez conosco na terça-feira, que foi o processo da Constituinte, que foi um processo de uma efervescência magnífica, a participação da sociedade civil. Eu falo pelo setor da educação. Só no setor da educação, 17 entidades em nível nacional, que com representação em nível nacional, estiveram permanentemente acompanhando o processo. A gente, naquele tempo, tinha os formulários imensos, assim, de cor verde, ia para a rodoviária, lutar por uma educação laica, gratuita e de qualidade para todos, em todos os níveis. Mas eram milhares de pessoas que pegavam um pequeno papel, escreviam uma carta e enviavam para a comissão da Constituinte, né? Esses papéis estão guardados lá no Senado, eles têm essa documentação. E a gente conquistou na Constituição Cidadã um novo pacto social. Mas esse pacto social que nos deu alguma esperança e nos colocou numa rota do desenvolvimento, né? Como a Martha Skinner fala, nos trouxe a esperança de um projeto desenvolvimentista, durou pouco tempo. Porque, como diz o Brecht, a cadela do fascismo, ela está sempre atenta, e voltou. Logo, de novo, eu vou citar a Martha Skinner, ela sabe que eu sou fã, eu já falei, né? 2003, quando criamos o conteúdo nacional, a gente foi incluído na preocupação dos Estados Unidos. A gente entra no site do Departamento de Justiça e encontra lá dizendo que o Brasil estava inscrito em 3 das 7 preocupações, né, do organismo dos Estados Unidos, e eles seguiram se organizando. Eles pensam a guerra de uma forma muito estruturada, escrevem manuais, deram treinamento para esses operadores do direito aqui no Brasil. Projeto Pontes, a conferência da Polícia Federal em Fortaleza,
Tanto que o PowerPoint expressa o que disse a representante da Embaixada dos Estados Unidos naquela reunião para policiais federais em Fortaleza. Tem que ir atrás do líder, tem que fazer todas as pessoas odiá-lo até que ele possa ser preso, até que ele possa ser aniquilado, porque o objetivo deles é aniquilar os inimigos políticos. Eu passei a ter esse compromisso com essa causa a partir do olhar das vítimas. Foi a partir do encontro que tive com o Pisolato e com a Andréia que eu tomei a consciência de que agora a gente estava diante de um desafio que era diferente daquele, né? O Aderson já mencionou um pouco isso, porque quando a guerra é militar, quando você vê o canhão andando na rua, os cacetetes e as pessoas serem perseguidas, é muito fácil todo mundo entender. Isso não é justo, eu preciso defender essas pessoas. Mas no caso da guerra, do lawfare, eu acho que muitas das pessoas que são, inclusive, vítimas não têm consciência de que a acusação de corrupção é uma acusação vazia, de um significante vazio. Muitos de nós que não somos as vítimas não sabemos que aquela pessoa que está sendo acusada de corrupção está sendo injustamente sendo acusada por uma acusação frívola, sem provas, sem direito, como o Rodrigo Neves, que ficou 93 dias preso a ser ouvido, a Márcia Lucena, que também foi presa até hoje, não é ré no processo, o Elias Rassi Neto, o Sabanai, muitas incontáveis vítimas sofrem dessa perseguição, que a gente diz que é tortura. A tortura agora é feita por pessoas que usam toga. E é uma tortura interminável. Então, a nossa preocupação e a inspiração, vocês viram, é o projeto Brasil Nunca Mais, é com essa força que traz, Rose, a ABJD, com essa força que traz a OAB transformar essa luta em um movimento de toda a sociedade civil organizada. Porque, como o Aderson falou, como o Álvaro Quintão também já mencionou, eles não têm o desejo de terminar a guerra, eles têm muitos objetivos a cumprir aqui. É certo que a gente encontrou um tesouro no fundo do mar e eles já se apropriaram desse tesouro. Nossa soberania energética está por um triz, as nossas empresas estatais também foram doadas, né? Eles se apropriaram desse espojo de guerra. Mas eles ainda têm muitos objetivos aqui. Tem objetivos relacionados à água, tem objetivos relacionados à terra e, principalmente, o que querem? Determinar o nosso lugar no mundo. Que o nosso lugar do mundo seja um lugar de exportadores de commodities, de pessoas com baixa renda. É a nossa soberania que está em jogo. E é por isso que a gente conclama toda a sociedade civil organizada a vir junto conosco nesse projeto, que começou inspirado também no Papa Francisco, que disse que é preciso detectar e neutralizar o lawfare. E a gente pensa que uma forma de engajar, promover o engajamento da sociedade civil é fazer o relato dos casos. A gente começou com esses casos que apresentamos aí nesse filme, relatamos os casos do Pisolato, do Sabanai, do Elias Rassi Neto e da Márcia Lucena, mas a gente tem o desafio de relatar muitos outros casos. Os casos relatados a gente quer compartilhar com vocês, para você inaugurar uma sessão lá da revista. Assim, uma revista especial. Né? Revista especial, já começar a compartilhar, né, e divulgar esses casos. Mas a gente tem uma outra inquietação também, que é o que está nos mobilizando por agora, que é responder a uma questão: quem e quantas são as vítimas do lawfare? Quem são essas pessoas? Quais são os processos que enfrentam? Sobre quais torturas estão sendo torturadas? A gente sabe que estão com suas vidas interrompidas. É assim que as vítimas se reportam ao problema que vivenciam. O Elias Rassi Neto, por exemplo, era um pesquisador notável que conduzia pesquisas na área da saúde coletiva no Brasil e no exterior, estava concluindo o doutorado dele, teve que interromper o doutorado e deixou de executar muitos projetos, né, que ele executava. Tem que ficar ali acompanhando 15 processos que ainda estão na justiça criminal. Tem aqueles 1.426, esse número não é uma ficção, é um número real mesmo, né? Enfim, como é que uma pessoa pode lidar com isso, né? Com suas contas bancárias bloqueadas, tendo sua aposentadoria glosada? Então a gente está se organizando para fazer um levantamento, né? A gente espera aglutinar mais forças também. A gente recebeu uma oferta da UFG para nos ajudar, mas a gente sabe que a dimensão da pesquisa é o tamanho do Brasil.
e vem desde 2003, que foi quando tudo começou, né? Então a gente precisa de aglutinar forças e se organizar para poder levar essa pesquisa a cabo e dar conta de responder a essa questão. O Brasil nunca mais relatou 1.800 casos. Quantos são as vítimas do LOF no Brasil? Quem são essas pessoas? Como é que a gente vai fazer para resgatá-las? Outra questão que está colocada para nós é a questão das armas, né? Agora as leis que representam essas armas. Quantos tratados internacionais foram introduzidos no Brasil no interesse do LOF? Quais são as leis que a gente chama de entulho do autoritarismo? A gente precisa pensar, discutir sobre como vamos remover esse entulho do autoritarismo do nosso arcabouço legal e como é que nós vamos criar outras leis que tipifiquem como crime o LOF e que puna. Não é só o Ministério Público dizer arquive-se, me desculpe. O Rodrigo Neves, ele passou por um sofrimento que passou, não passa, né? Como o Sabanai disse, uma vez que a pessoa adquirir esse status de presidiário, jamais ela retornará ao seu outro status, né? Toda a família dele vivenciou isso, a filha grávida, 5 meses, né? Eu vim aqui com um bocado de nomes de pessoas que se engajaram nessa luta, que eu queria reverenciar, né? De advogados que se dedicaram. A Maiara é uma delas, porque grávida de 5 meses, visitar o pai em Bangu 8, todos os dias, realmente deve ser algo assim que eu não sei dimensionar, né? Então, a gente precisa levar a cabo essa lei, a produção dessas leis, né? A gente redigiu, né, o meu trabalho de conclusão de curso. Eu concluí a graduação em Direito agora nesse semestre. Foi um anteprojeto de lei para tipificar como crime a perversão da justiça, que é proferir em favor ou contra alguém uma decisão. Pena de até 10 anos, né? A gente ainda não apresentou no Congresso, não, nós estamos aí ainda nos organizando para isso. Então, precisamos cuidar da lei do arcabouço legal e eliminar essas armas, essas minas que estão plantadas por aí no nosso território. Fora isso, a gente considera que é muito, muito, muito importante pensar políticas públicas que façam o acompanhamento dessa lei. O presidente chinês, em 1996, determinou que todos os advogados do direito internacional naquele país estudassem o LOF. E eles escreveram livros, né, a Guerra Irrestrita, eles estão preparados desde 96. E os advogados brasileiros, quando é que eles vão começar a ser preparados para enfrentar essa guerra? Porque enfrentam para defender as pessoas que são vítimas, mas eles também agora, como vocês disseram, estão se tornando vítimas, jornalistas estão se tornando vítimas, né? Então precisa qualificar esse pessoal, né? Porque quem são as pessoas que vão batalhar essa guerra do lado de cá em nosso nome, né? A gente pensa que precisa, assim como a OAB colaborou para a criação do Conselho da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana no Ministério da Justiça, a OAB precisa, a gente queria pensar também, além da revista, se a OAB não poderia criar uma comissão permanente. Vou falar isso depois. Poxa vida. Estamos muito sintonizados, né? Uma comissão permanente de acompanhamento. E vamos ter que pensar em organismos no Itamaraty para evitar que esse tipo de coisa inescrupulosa aconteça de novo, que servidores do Ministério Público, a revelia do Estado Nacional ficarem trocando informações secretas que propiciou a perda, né, da nossa soberania energética, no caso do petróleo. Tudo isso está para ser pensado. Então os desafios são muitos e nós estamos muito agradecidos e muito felizes por vocês estarem aqui conosco e pela OAB Rio de Janeiro estar cumprindo mais uma vez o papel que bravamente já cumpriu no enfrentamento da ditadura militar e que cumprirá no enfrentamento do LOF. Muito obrigada. Já que você mencionou a comissão, eu ia deixar para falar depois, mas a gente vem conversando, eu já conversei com o presidente Luciano, e a gente está pensando na estruturação de uma comissão específica, presidente. A gente ainda ficou com algumas divergências sobre quem vai presidir, mas está sendo pensada, está sendo discutida, e a gente deve fazer ainda, se Deus quiser, em breve, uma comissão específica para acompanhar esse